galera, boa semana para todos nós, mais uma. Vamos então na aula de sábado, né, a aula anterior ao nosso encontro de hoje, a gente discutiu a parte teórica de cálculo estequiométrico, tá? Então, se vocês me permitem, eu queria fazer um resumo bem rápido. Vou voltar um slide aqui, só para a gente discutir a ideia do cálculo estequiométrico, né? Toda a estequiometria, todo o problema de cálculo estequiométrico está preocupado em calcular quantidades envolvidas numa reação química. Acontece que para você gerenciar essas quantidades, existem certas leis. Essas leis, de linhas gerais, dizem duas coisas. Primeira, como na natureza tudo se transforma, dentro de um sistema onde ocorre uma reação, a massa ela se conserva durante todo o processo. O que significa, em termos práticos, dizer que a massa se conserva? Que durante uma reação química não há desintegração de matéria e não há aparecimento de matéria. Então, a massa se conserva. Essa é uma questão. E aí a gente percebe isso nas linhas da aula, né, que a gente discutiu. A segunda regra do jogo é a seguinte: olha, essas substâncias que vão se transformar terão as suas massas combinadas sempre numa proporção fixa. Pode ser de 1 para 2, 3 para 5, 9 para 40, ou, como vocês estão vendo aqui na linha amarela, né, 6 gramas de uma substância se combinando com 28. Então, o cálculo estequiométrico envolve basicamente em você conhecer essa proporção e aplicar ela numa pergunta. As perguntas dos exercícios são direcionadas em alguns casos. Então, o que a gente discutiu na aula anterior, né? As relações mol-mol, onde o exercício vai te fazer uma pergunta em mol e vai te dar uma informação em mol, né? Essa é uma regra bem simples. Você tem casos massa-massa, onde o cara te fala, olha, eu quero produzir tantos gramas de amônia a partir de 7 gramas de nitrogênio. Qual é a massa que eu consigo produzir? Né? Então, a partir do conhecimento da proporção, você pega aquela proporção conhecida e aplica a regra de 3 aqui. Tá? Aí você pode trocar as unidades. Né? Aqui você tem volume, volume. Né? A gente vai ter alguns exercícios hoje, nós vamos discutir mais algumas questões de volume. Hoje, na verdade, os exercícios de hoje, viu, gente, são um spoiler da aula de gases. A gente vai entrar na aula de gases com metade da teoria já discutida aqui, tá? Então, tem uns exercícios que a gente vai demorar um pouquinho mais para poder falar sobre isso. Então, quando eu trabalho com gases, tem uma questão aqui fundamental. Para relacionarmos volumes de gases, é necessário que todos estejam nas mesmas condições. Eu não posso analisar um gás a 20 graus e o outro a 10, por uma razão muito simples. Quando eu meço o volume de um gás, eu posso relacionar esse volume com o número de mols. Só que, para eu fazer essa relação, todo mundo precisa estar na mesma condição. Então se eu estou reagindo uma certa quantidade, um volume de hidrogênio na CNTP, eu vou precisar medir o nitrogênio na CNTP, a amônia na CNTP, tá? Beleza. Aí a gente viu também alguns casinhos onde os caras começam a trocar as unidades, né? Então, por exemplo, uma relação muito comum que acontece é a relação massa-mol. Então, olha a pergunta, né? Qual a massa de amônia produzida a partir de 5 mols de nitrogênio? Ora, eu sei que a proporção é 1 mol de nitrogênio, então eu deixei o nitrogênio em mol, para 34 gramas de amônia. Por que você optou por deixar a massa da amônia? Porque a pergunta foi qual a massa da amônia. Então eu posso misturar unidades. E é aqui que está o pulo do gato para você tentar resolver os problemas com uma regra de 3 apenas. É perceber que você pode manejar as unidades. Você quer que um cara esteja em mol e o outro em litros? Ok. Quer que um esteja em mol e o outro em gramas? Ok. Tá? Vendo assim parece que é bem fácil, né? Mas não é. Outra relação, massa-volume. Massa-volume.
Então, tipo, o cara, ele te pede a massa de uma coisa obtida a partir de um volume de outra. Né? Ó, qual a massa de amônia obtida a partir de 112 litros de hidrogênio? Então, você consegue relacionar também. Tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Volume mol, também não muda nada. Volume mol. E aí, a gente chega na discussão, que era o final da aula, que são os probleminhas mais chatos. O caso do rendimento, né? Quando a reação não dá 100% certo, e o caso dos reagentes em excesso. O caso dos reagentes em excesso. E a gente discutiu como identificar o excesso, né? Observar as proporções, ver qual deles foi exagerado ou qual falta, tá? Beleza? Então foi isso que a gente discutiu basicamente, ok? Então vamos lá. Questão número 1. Depois depois dessa aula aqui, eu posso jogar isso aqui já no grupo lá, tá? No Slack, para vocês. Daí quem quiser ter essas, eu vou converter em PDF, ou não sei se vocês querem que deixe em slide, mas eu posso converter em PDF e mando para vocês lá, tá? Quem quiser essas anotações. Bom, vamos lá. A questão 1, gente, ela é meio que para a gente discutir as duas leis que eu falei um pouquinho aqui, né? A lei de proporção e a lei de conservação da massa, tá? Então vamos ler aqui. Espera aí. Deixa eu ajeitar aqui a minha mesinha. Questão número 1. Ele vai falar do mercúrio. Devido à toxicidade do mercúrio, em caso de derramamento desse metal, costuma-se espalhar enxofre no local para removê-lo. Mercúrio e enxofre reagem gradativamente, formando sulfeto de mercúrio. Para fins de estudo, a reação pode ocorrer mais de 395 vezes rapidamente, se as duas substâncias forem misturadas no almofariz. Tudo encheção de linguiça, né? Lembra que eu falei na aula? Olha, tem umas encheções de linguiça. Só do almofariz, viu, gente? É aquele negócio que você moe pimenta, sabe aquele tipo de pilãozinho? No laboratório de química você tem esse tipo de aparelho de utensílio para triturar, né? Quando você tritura, você aumenta a superfície de contato. Lembra da cinética? Então, quando a reação tem mais contato entre as moléculas, como a reação tem mais contato, como os reagentes têm mais contato, a reação acontece mais rápido. Aí olha o que ele fala. Usando esse procedimento foram feitas duas experiências. Na primeira, 5 gramas. Aí é o seguinte, o que a gente vai fazer nesse tipo de questão? Só que, para quem lembrar do assunto, tá? Lei de Dalton, lei de Proust, lei de Lavoisier. Nesses problemas, o que eles costumam fazer? Eles contam para você como é que uma reação acontece. E eles vão dar a proporção para você. Então, a gente vai começar o exercício escrevendo assim, ó. Ele fala que é enxofre reagindo com mercúrio, né? Então, ó, mercúrio mais enxofre vai dar o produto, que ele chamou lá de sulfeto de mercúrio. Tá. No experimento 1, vamos chamar de experimento 1, ele fala assim, ó, ele reagiu 5 gramas de mercúrio e 1 de enxofre, formando 5,8. 5 com 1 formou 5,8, sobrando 0,2 de enxofre. Então, se sobrou 0,2 de enxofre, eu já vou escrever assim, olha, eu usei 5 de mercúrio, e eu não vou colocar aqui 1, eu vou colocar 0,8. Porque daí sim forma 5,8. O excesso, né, ele não participa da reação. Tá? Então ele disse pra gente que é o enxofre. Tá, beleza. Aí olha o que ele fala na sequência. No segundo experimento, 12 gramas de mercúrio e 1,6 gramas de enxofre forneceram 11,6 do produto,
restando 2 de mercúrio. Ah, então agora o excesso era o mercúrio. Então, experimento 2. Ele usou 12 de mercúrio, porém, só 10 reagiram. 10 reagiram. Aqui você tinha um excesso de 2 gramas de mercúrio. Tá? Vamos colocar um asterisco aqui, só para a gente lembrar que ele é o excesso. Tá? E depois eu coloco um asterisco aqui no outro. E aqui 1,6. Dando 11,6. Pronto. Aqui é o excesso. Tá? Aí a pergunta dele é, na verdade são duas coisas, né, que ele pede. Item A. Mostre que os 2 experimentos estão de acordo com a lei da conservação das massas. Já estamos mostrando, né? A gente já pode usar isso aqui como resposta do item A. Ó. 5 mais 0,8 igual a 5,8. 10 mais 1,6 igual a 11,6. Tá? Então, aqui o asterisco, reagente, em excesso. Pronto. Tá? Que daí você só, para os reagentes em excesso, você só computa a massa que efetivamente reagiu. Tá? Isso daí é o item A. Item B. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá, gente? Vou fazendo, qualquer coisa me interrompa. Existem compostos de Hg1, mercúrio mais 1, né? A carga do mercúrio mais 1, e Hg2. Considerando os valores das massas molares e das massas envolvidas nos experimentos, verifique se a fórmula do composto é HGS ou Hg2S. Então, descobri a fórmula pelos dados da reação. Descobri a fórmula pelos dados da reação. Bom, a questão é a seguinte. Quando eu olho para uma fórmula HGS, eu imagino basicamente o seguinte, que a proporção de mercúrio e enxofre na molécula é 1 para 1. Mas esse 1 para 1 não é em gramas. Até porque em gramas a proporção ela já foi clara. Né? Ah, e tem outra coisa, né? Espera aí, antes de... Só para a gente fazer um comentário, que eu acabei... Eu mesmo me atropelei, tá? Ele pede para falar da lei da proporção fixa, da proporção definida, a lei de Proust, né? Gente, a lei da proporção definida, ela também está observada na tabela. Veja por quê. No experimento 1, a massa de mercúrio que se combina com enxofre é 5 para 0,8. Então, ó, 5 está para 0,8. Isso no experimento 1. Se você olhar para o experimento 2 e fizer uma relação entre as massas, você vai ter 10 para 1,6. Olha para os dois valores. Concorda que os dois valores são iguais? Proporção é fixa. Pronto. Tá provado que a proporção é fixa. 5 sobre 0,8 é a mesma coisa que 10 sobre 1,6. Então, isso garante que, se o experimento deu o mesmo resultado que o outro, se garante que a reação acontece sempre do mesmo jeito. Tá? Beleza? Eu acabei me atropelando aqui. Eu fui falando do Lavoisier e falei, bom, beleza. Eu fui embora. Tá? Agora, por que eu percebi que eu me atropelei? Porque eu preciso que você olhe para isso e perceba que essa proporção não tem nada a ver com a proporção 1 para 1, que o item B nos pergunta. Se a fórmula for Hg 2S, a proporção é 2 para 1. Tudo bem, agora me diz uma coisa. Microfones abertos, teclados abertos. Essa proporção 1 para 1, 2 para 1, ela não é em grama. Ela é em quê, então? Se ela não é em gramas. Não é em massa, né? Pode chamar de massa, né? Que fica melhor, né? Ela é em mol. Ela é em mol. Ela é em quantidade de átomos. 1 para 1 grama, 1 para 1
mol, uma dúzia para uma dúzia, uma dezena para uma dezena. Então, o que eu preciso fazer? Olha a minha ideia. Eu vou pegar isso aqui, ó, e transformar em mol. E vou pegar isso aqui e transformar em mol. Eu posso fazer isso, na verdade, tanto com o experimento 1 como para o 2. Eu vou chegar no mesmo resultado. Se a proporção for 1 para 1, a resposta é esse. Se a proporção for 2 para 1, a resposta é essa. Então, basta que nós peguemos as massas que reagiram e transformemos essas massas em mols. Então, vamos usar a formulinha, né, que a gente não é de ferro. Lembrar, né, número de mols é massa por massa molar. Então, vai. Para o mercúrio, vai. Número de mols do HG, igual. A massa do mercúrio, 5 gramas, sobre a massa molar. A massa molar do mercúrio é 200. Então, eu vou colocar 210 ao quadrado. Portanto, dentro daqueles 5 gramas, eu tenho 2,5, 10 a menos 2, pacotes de átomos de mercúrio. Então, quer dizer, aqui dentro, ó, tem esse tanto de mol. Agora eu vou fazer para o outro, do enxofre. Né? Massa dividido pela massa molar. 8 por 32 dá 0,25, 10 a menos 1, né? Concorda? 0,25, 10 a menos 1. Que dá 2,5, 10 a menos 2. De átomos de enxofre. Ok? Olha o que a gente descobriu. Que o enxofre e o mercúrio, ao se combinarem com essa massa aqui, 5 para 0,8, estão se combinando na proporção de 1 para 1 átomo. 1 para 1. Então, significa que aqui dentro, todas as partículas de sulfeto de mercúrio são do tipo HGS. Eles estão combinados lá dentro na proporção de 1 para 1. Percebe como é importante você ter o conceito de mol? Eu não sei se vocês conseguem perceber como é legal isso, gente. Por quê? Você precisa de uma balança para descobrir uma fórmula. Então, imagina que você fez um composto, você produz um composto formado por enxofre e mercúrio. Você quer tentar determinar a fórmula dele. Você pode, a partir de dados de massa, que são dados extremamente fáceis de encontrar no laboratório, você pode descobrir uma coisa microscópica. Só que tem um detalhe, né? Você só consegue isso porque você tem o seu amigo mol. Tá bom? Beleza. Perguntas. Vamos passar para a questão 2? Podemos? Dois. Parecida com essa. Meio parecida. Determine, só que mais objetiva a questão, né? Mais rápida. Determine a fórmula molecular de um óxido de enxofre, sabendo-se que ele apresenta uma composição centesimal de 50% de um e 50% do outro. Então, como é que eu posso interpretar essa frase? Eu peguei enxofre, reagi com oxigênio e encontrei um óxido. Óxido de enxofre. Aí ele diz para mim que, ao produzirmos, por exemplo, 10 gramas de óxido de enxofre, eu usei 5 e 5.
Você pode usar 100, 50, 50, 4, 2 e 2. Não importa o valor em si. O que importa é que a proporção seja mantida do jeito que ele se referiu a ela. Tá? Beleza? Ele quer saber a fórmula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir aqui quantos mols eu tenho de enxofre. Eu vou descobrir aqui quantos mols eu tenho de oxigênio e ver a proporção. Né? Pela nossa experiência, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente espera dois resultados possíveis. Ou SO2 ou SO3. Porque, na verdade, são os dois óxidos, né? Mas imagina que nós não saibamos, né? Você já vai imaginando quantos compostos a gente conseguiu determinar fórmulas assim, né? Os compostos mais simples, sobretudo esses mais simplesinhos, né? Tá? Bom, beleza. Então vamos. Número de mols de enxofre é igual a massa sobre a massa molar. Tá? Essa é a massa molar do enxofre. Número de mols de oxigênio igual a massa sobre massa molar. Aqui. Beleza? Se você fizer essas duas contas, o que você vai perceber? A gente nem precisa fazer essa conta. Não sei se vocês conseguem perceber. Se vocês conseguirem perceber isso aqui, a gente não precisa fazer, ó. Imagina que essa conta aqui, ó, ela vai dar um número N. 5 sobre 16 dá um valor. Tá. O que acontece com o resultado dessa conta se eu dobrar o valor aqui de baixo? Se eu dobrar o valor aqui de baixo, o resultado dessa conta cai à metade. Que é o que acontece do outro lado, no oxigênio, aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Conseguem perceber essa situação? Isso é um jeito de fazer, tá? Depois eu vou fazer um outro comentário. O que eu olho para esses números e percebo? Que o número de mols de enxofre é metade do de oxigênio. Então significa que a proporção entre enxofre e oxigênio é de 1 para 2. Se a proporção é 1 para 2, a fórmula só pode ser SO2. SO2. Tem uma outra forma de você fazer, que é muito parecida, mas você vai usar o 64 que ele deu no exercício. Né? Porque você fala assim, Dan, mas ele deu a massa molar do composto. Ele deu a massa molar. Tudo bem. Para pensar um pouquinho, então. Se ele deu a massa molar, você não pode falar que o enxofre, ó, reage com oxigênio para formar o produto. Tá. Para pensar um pouquinho. Se 50% da massa é de um, 50% da massa é do outro, eu posso dizer que em 64 gramas eu tenho 32 e 32. Então, você está usando o dado do problema. Você não tem as massas molares dos caras, mas você tem a massa molar do composto inteiro. Gente, isso aqui não é 1 mol? Porque é a massa molar. Que é a massa molar. Ah, então isso aqui é 1 mol. Tá, mas vem cá. 32 gramas do oxigênio também é 1 mol. Aliás, 1 mol não, né? 2 mols. Porque a massa do oxigênio é 16. 2 mols. E 32 gramas de enxofre, aí sim é 1 mol. Então, ó, 1 para 2 para 1, ó lá. Então, em uma molécula de SO2, você tem 1 enxofre e 2 oxigênios. Aí aparece a reação, ó. Né? Você consegue, a partir dos mols, propor uma reação para o processo. Ah, então é um átomo de enxofre para 2 de oxigênio, gruda, plum, forma SO2. Né? As primeiras reações que os caras descobriram era assim. Era fazendo esse tipo de situação. Tá? Tudo bem? Podemos passar então para a questão número 3.
Questão número 3. Aqui a gente começa com as questõezinhas já mais de cálculo estequiométrico, tá? Eu quero fazer até a 8, tá? Porque tem as outras questões tem item A, B, C, D, ele é meio demoradinho. Então eu quero ir até a questão número 8 com vocês. Depois da 9 para frente a gente faz na próxima aula. Ele fala assim, ó. Equacione a reação de combustão incompleta do carvão com a formação de monóxido de carbono. Então, só montar a equação. E aí depois ele vai começar a fazer as perguntas. Então aqui é um problema bem do tipo assim, como é que eu tenho que pensar na hora de fazer o exercício? Né? Na maioria dos problemas de estequiometria, o próprio enunciado vai te dar a reação, ele vai te dar a reação quase sempre balanceada. Quando ele não der a reação balanceada, ele vai avisar, tá? Então podem ficar tranquilos, tem que ler com atenção, tá? Porque vez ou outra aparece outra questão aí com reação que não está balanceada, enfim. Algumas reações você tem que saber, as mais famosas. Então, tanto é que no curso a gente vai ter 2 momentos para estudar reação, tanto na inorgânica como na orgânica. Então, por enquanto, a gente vai... E também reação é uma coisa assim, viu, gente? Como é que eu aprendo reação? Vendo. Ah, então você vê uma reação aqui, depois você vê ela de novo ali, depois você vê ela de novo acolá. Chega uma hora que você memoriza. Eu chamo a atenção do seguinte, vocês precisam se preocupar em saber algumas reações. Saber do tipo assim, por que isso acontece? Por que toda vez que um ácido reage com uma base forma um sal? Tá? Beleza? Mas a gente vai falando disso aos poucos. A reação de combustão que ele está pedindo é C mais O2 virando CO. Tá? Uma dúvida que sempre falam, né? Precisa colocar estado físico. Olha, nas questões discursivas, se o cara não perguntou, provavelmente ele não vai fazer conta. Tá? Agora, em algumas situações, por exemplo, você está fazendo uma questão de pH, por exemplo, que envolve concentração de uma coisa na água. Bom colocar ali um aquoso, né? Tá? Aqui eu vou colocar carvão, oxigênio gasoso e CO gasoso. E balancear, né? Fazer o balanceamento. Então, eu vou colocar 2, 1 e 2. Para fazer os números inteiros, né? Tá? Aí, o que tem que vir na sua cabeça nesse momento? Primeiro, 2 mols de carbono reagem com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de CO. Ou então, se você quiser, enxergue isso em massa. Enxergue isso em massa. Tá? 2 mols de carbono, aí o exercício vai te dar massa molar. Tá? Eu não fiquei colocando massa molar toda hora na questão, gente, porque a gente vai falando juntos aqui. A massa molar do carbono é 12. 12. Então, 2 mols, 24 gramas. A massa molar do oxigênio O é 16. O2, 32. 32. A massa molar do CO é 28. 12 mais 16. Vezes 2, né? Dá, 56. Tá aqui, ó. Beleza? Isso aqui tem que estar na tua cabeça já. Você não precisa escrever isso na hora da prova. Mas você sabe que se o cara te fizer uma pergunta, por exemplo, mol, você responde, massa, você responde, e massa-mol você responde. Tá? É só brincar com as coisas. Item A. Calcule a quantidade de matéria, número de mols, né? Calcule a quantidade de matéria, número de mols. A pergunta, né? De monóxido de carbono que se forma quando o oxigênio suficiente reage com 24 gramas de carbono. Ah, tá. Tá aqui, ó. Já tá aqui. Se reagir 24 gramas de carbono, que são 2 mols, eu produzo 2 mols de CO.
quantidade de matéria de monóxido de carbono, né? Ao expor a linha, a gente já percebeu. Então, ó, ele deu a massa e perguntou quantos mols, tá? Então, item A já foi. 2 mols. Item B. Qual a massa de oxigênio necessária para reagir com os 24 gramas de carbono? Também está aqui já, né? Aqui é uma relação massa-massa. Ó, uma relação massa-massa. 24 gramas de carbono reage com 32 de oxigênio, tá? 32 gramas de O2. Tá? No exercício em si, né, de maneira proposital, provavelmente, quem bolou a questão, eu tirei de um livro, ele já colocou uma massa que você não precisasse nem fazer a regra de 3, né? Eu não sei se vocês percebem que a ideia do exercício é te chamar atenção para isso. Olha, eu posso brincar com grama mol, posso brincar com grama grama, não importa, tá? E ainda podia acrescentar aqui nessa tabela, né, vamos colocar dessa maneira, os volumes, só para o O2 e para o CO, né? Porque o carbono, como não é gás, não dá para você usar aquela relação de volume, tá bom? Mas depois a gente coloca ali. Beleza, podem tirar print para a gente seguir então para a questão número 4. Questão número 4. O peróxido de bário se decompõe. Peróxido, aliás, o que mais peróxido faz é se decompor, viu? Água oxigenada é a mais famosa, né? Ela decompõe oxigênio. E os peróxidos fazem isso de maneira geral. Tá? Peraí. Aqui o Edu entrando. Pronto. O peróxido de bário se decompõe a altas temperaturas de acordo com a equação química não balanceada. Olha lá, aqui ele fala, né? Puta, não balanceada. Ok. Determine o volume de oxigênio liberado. Olha lá, olha a tua pergunta. Eu tenho que calcular um volume. Eu tenho que calcular um volume. Então ele vai falar de gás. Determine o volume de oxigênio liberado e olha em seguida o que ele faz. Ele já te dá a condição desse gás. A condição. Ou seja, para você achar o volume, você vai ter que fazer uma conta relacionada aos gases. Determine o volume de oxigênio liberado a 27 graus e 1 atm na decomposição térmica de 33,8 gramas de peróxido de bário. 33,8 gramas. Então, ó, eu quero sair de 33,8 gramas de peróxido de bário. O peróxido de bário é esse cara aqui, ó. Eu tenho 33,8 gramas disto e quero saber o volume que eu vou liberar de gás. Tá? Beleza. Aqui nós temos um problema, porque não está na CNTP. O fato de não estar na CNTP me complica a vida. Me complica a vida. Né? Então, primeiro, vamos olhar para a reação e balancear ela. Deixa eu ver. Eu vou colocar assim, ó. BaO2. Vamos colocar 2 aqui? Deixa eu ver se dá. E aí fica 2BaO. 2BaO. Sólido. Mais O2. Que daí fica balanceado, ó. 2, 2, 1. Tá? Tem 4 oxigênios de um lado, ali tem 2, mais 2, 4, fechou. Tá. Eu vou colocar a proporção em mol de costume. E depois eu vejo o que eu faço. 2 mols disso reagem formando 1 disso. Notem que, como ele não me fala nada sobre o óxido de bário, significa que eu não vou me preocupar com ele. Significa que eu não vou me preocupar com ele. Tá? Então, a minha regra de 3 está estabelecida entre os dois aqui. Bom, o que eu faço agora? Bom,
Esse cara aqui, eu acho que o ideal seria eu fazer ele em massa. Colocar isso aqui em massa. Então, esse aqui, eu vou deixar em massa. Esse aqui, nós temos um problema. Por quê? Porque o exercício quer em volume. Ele quer em volume. Só que eu não estou na CNTP. Se eu tivesse na CNTP, aqui eu saberia o volume, ó. Aqui eu saberia o volume. 22,4, que é 1 mol. O problema é que eu não estou na CNTP. Então, ó, não estamos na CNTP. Então, veja qual é a estratégia que eu vou usar para resolver esse tipo de questão, gente. Eu vou deixar isso aqui em mol. Vou deixar em mol. O que eu vou achar no final? O número de mols. Acontece que para um gás, se eu estou imaginando um gás ideal, eu sei calcular o volume dele pela equação do Clapeyron. nRT sobre P, perdão. Então, quer dizer, é um problema em que o aluno precisa lembrar disto aqui. Porque não está na CNTP. Então, qual que é a minha estratégia? Vamos achar o número de mols. Como eu tenho a temperatura e como eu sei a pressão, eu sei quanto esse gás vai ocupar de volume naquela condição que eu estou pretendendo. Tá bom? Beleza. Agora eu tinha uma pergunta para fazer para vocês. Não sei se vocês vão saber essa pergunta. Alguém sabe a massa molar do bário? Que vergonha. Eu não sei a massa molar do bário. Deixa eu procurar aqui. Os caras já 137,3. 137,3, beleza. Obrigado. 137,3. E aí eu vou juntar com o oxigênio, que são mais 2 oxigênios, né? Então, mais 32. Dá 169,3. Confere para mim aí. Eu vou deixar esse ponto 3 aqui, viu? Eu tô achando que tem que deixar o 3. Não sei. Isso aqui produz 1 mol de gás. Ô, Dan, Ah, não tem que dobrar esse 169,3? 2 vezes. Eu não gosto de fazer a multiplicação. 2 vezes o 169,3, porque são 2 mols. Tá? 2 mols produz 1 de gás. Fechou. Aí aqui, 33,8 vai dar N. N. Tá? Como eu falei lá, eu tento arrastar até o final para ver se dá para simplificar. N igual a 33,8 vezes 1 sobre 169,3 vezes 2. 338. Olha o que aconteceu aqui. Pronto, tá explicado. Porque esse 33,8 estranhíssimo aí. Na verdade, dá 338,6. Eu vou arredondar, né? Então, isso aqui dá aproximadamente, se eu não estiver louco, 0,1 mol. Tá aqui. Beleza? De gás, né? De gás. Aí, este gás está confinado. Imagina agora que esse gás ele foi colocado num balão. E esse balão está a 27 graus Celsius e 1 atm. Qual é o tamanho do balão? É isso que ele quer saber. Né? Deixa eu fazer um comentário aqui, que é o seguinte. Por que eu sempre falo que eu coloco o gás num balão? Porque qual é a propriedade do balão que me interessa? Ele consegue ter volume variável. Então, eu coloco o gás ali, o gás ele vai ocupar um volume, não é forçado. Ele está numa condição específica de pressão e de temperatura. Então, eu quero ver como ele se comporta naquela condição. Então, quando você quer ver como é que um gás se comporta numa condição de pressão e temperatura, você tem que colocar ele num balão. Porque aí ele pode ter volumes maiores ou menores, dependendo das outras condições.
né? Se você colocar um gás dentro de um cilindro, você não tem como medir o volume do gás, porque vai ser o volume do cilindro. O cilindro não expande, o cilindro não contrai. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com volumes, tenta imaginar, olha, se eu tivesse colocado esse gás num balão e o balão estivesse naquela condição, qual seria o tamanho do balão? É o volume do gás, tá? Beleza. Então, eu jogar aqui, ó, volume igual a N vezes R, que é a constante dos gases, vezes. Lembrar que a temperatura precisa estar em Kelvin, dividido pela pressão do gás, que é 1 atm. Ali, ó. Prontinho. Dá 24,6, ó. Essa conta aqui, a gente meio que até decora, de tanto que faz. Tá? 24,6. Vezes 0,1 dá 2,46. 2,46 litros. Tá? Então, volume igual a 2,46 litros de gás. Tá? Daí, da aula de gases, a gente explica da onde... eu vou explicar duas coisas, né? Primeira, da onde veio o 22,4 e o 24,5, que eu acho que o Edu tinha perguntado na última aula, tinha falado, na verdade, na última aula. E como é que você descobre o volume em qualquer condição? Por exemplo, eu poderia descobrir o volume molar do gás nessa condição. Então, na aula que vem, a gente vai discutir isso, tá? Beleza. Vamos ver de onde que veio esse negócio. Porque se você sabe de onde veio o valor, o cara pode te dar qualquer condição, velho. Você vai dar um tapa na cara dele. Fala, meu, já sai fora. Essa questão aqui é minha. Tá? Beleza. Ok, segue. Vamos para a questão número 5. Questão número 5. Professor, o que vai cair na prova? A vida. A vida vai cair na prova. Fala. Volta na 3 rapidão, que eu caí aquela hora. Você viu que eu tentei ficar voltando? Eu vi que você estava tentando entrar na sala, meu, porra. Cara, e eu entrava, aí saía, você aceitava... Tinha vários Eduardos na sala. Tinha 3 Eduardos. Não, é... Peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, essa daqui? É. Tá. Aí, ó. Aqui. Eu falei esse negócio do professor, o que vai cair na prova? A vida. Porque a questão 5 é basicamente isso, a vida. Ó, tem tudo que você pode imaginar na questão, ele pergunta. Ó, ele pede para montar a equação, calcular uma massa no item B, calcular um número de mols no item C, calcular uma quantidade de mols e volume no item D. Tudo. Todas as possibilidades. Quer dizer, todos aqueles estudinhos de caso que a gente fez, a gente vai fazer tudo na mesma questão. Meio que um repeteco da aula. Tá? Gente, lembra que eu falei para vocês que algumas reações você precisa conhecer como você conhece o seu quarto. Essa equação que vocês estão vendo aí, ela é super famosa. A gente vai discutir ela em vários momentos durante o curso. A gente discute ela na parte de sal, a gente vai discutir ela na parte de equilíbrio ácido-base. Essa equação, ela tem algumas questões até relacionadas à biologia. Né? O carbonato de cálcio é o exoesqueleto dos corais. E o carbonato de cálcio é um sal, assim como todos os carbonatos, muito sensível ao ataque de ácidos. Ele corrói, ele derrete, ele dissolve, na verdade. A expressão mais correta é porque o ácido reage com ele. O carbonato é um sal que na água de pH, vamos dizer assim, com pH levemente ácido, 6,5, 7, ok. Agora, se você acidificar um pouquinho, ele já dissolve totalmente. Né? Nos oceanos, os corais, bom, vocês sabem melhor do que eu a importância dos corais para a cadeia ecológica, né? E o pH da água do mar é por volta de 7,8. Então, ele é levemente alcalino. E isso é importante, não só para os organismos que estão ali se movimentando, mas para os corais também. Quer dizer, aquela alcalinidade da água protege o exoesqueleto deles.
que acontece? Várias coisas estão acidificando a água do mar. Né? Não que tenha ácido clorídrico, como no problema. Mas o próprio CO2 da atmosfera vai se dissolvendo na água do mar e vai aumentando a acidez dela, consequentemente diminuindo o pH, né? E aí, o que os caras já estão percebendo? Os esqueletos estão sendo destruídos por conta dessa acidez pequena, porém mortal, para uma cadeia ecológica que está em equilíbrio há milhões de anos. Né? Qualquer coisa que você faça para desequilibrar aquilo ali, a gente vai descobrindo, né, depois de um tempo, que a natureza, o globo, né, o mundo, ele é um grande equilíbrio químico conectado. Né? Então, se você faz uma coisa aqui, você pode ter certeza, aquela história do efeito borboleta. Aquilo vai ecoar em outros lugares. Né? Então, com a questão da... Volta e meia aparece. Tem questão da Unicamp que fala sobre isso. Né? Por que basicamente, a questão da Unicamp falava mais ou menos isso. Por que a acidez dos oceanos é prejudicial para as cadeias ecológicas? Pedindo para conectar uma coisa com a outra. Aqui na nossa questão... e outra coisa que essa reação tem de importante. Quando você joga um ácido no carbonato de cálcio, ou em carbonatos, você vai observar a formação de gás. O carbonato, na presença de ácido, vira CO2. Então a reação funciona assim, ó. É a primeira vez que você está vendo, você tem que chegar no final do ano com ela na tua cabeça. A gente vai falar sobre isso várias vezes, tá? Então, ó, carbonato de cálcio. Aí eu vou reagir com ácido clorídrico. E a reação, ela dá, na verdade, CO2 mais... aqui é HCl, perdão, gente. Eu escrevi uma coisa e pensei uma e escrevi outra. HCl, dando CO2 mais água, mais CaCl2. Eu não vou entrar muito no mérito da coisa, mas, na verdade, a reação ela produz uma substância que depois vira CO2, que é o ácido carbônico. Tá? Por hora, a gente não precisa entrar muito no detalhe. Aí o balanceamento. Vou fazer meio que naquela tentativa, né? Então, aqui eu vou colocar 2, por causa do cloro. Né? O que mais? O cálcio está balanceado. Os 3 oxigênios aqui, 3. Está pronto, né? Está balanceado. Aí. Então, ó, 1 mol de KCO3 reage com 2 mols de HCl, dando 1 mol de CO2, 1 mol de água e 1 mol de CaCl2. Tá aí. Beleza. Item A. Calcule a massa de cloreto de cálcio que pode ser obtida. Então, quer dizer, a gente vai partir todos os cálculos, né, a partir de 25 gramas do KCO3. KCO3. Então, no item B, eu vou fazer a relação do KCO3 com o CaCl2. Né? Então, eu vou escrever assim, ó. 1 mol de KCO3, só que eu já vou escrever a massa molar, tá? 100 gramas. Tá? Pega a massa do cálcio, que é 40, carbono 12, oxigênio 16. Tá? E aqui eu vou colocar em massa também. Ó, em massa. Tá? A massa do cloro é 35,5. Então dá 71. 71 mais 40. Certo? Então dá 111. Sempre pedindo para vocês conferirem a conta. 111 gramas de CaCl2. Tá aqui. Tá aqui a nossa regra de 3. Se eu colocar 25 gramas, a massa aqui vai ser M. Pronto. Dá 1/4, né? 1/4. Porque, ó, ao usar 25 gramas, ele dividiu por 4 aqui.
Então, ele vai produzir uma massa 4 vezes menor. Tá? 27,75? Boa, obrigado, Du. 27,75. Isso é uma coisa muito chata do cálculo estequiométrico. Putz, as contas. Muito chato. Tá? C. Eu vou cometer uma inconfidência aqui para vocês. Eu sempre fiz cursinho, quando eu fazia cursinho, sempre os professores falavam para não usar calculadora, né? Puta, eu nunca seguia isso, velho. Nossa, não tinha muita paciência, não. Porque assim, eu sabia que lá na hora da prova era uma ou outra conta que ia. Então, assim, nossa, eu sentava com a calculadora do lado, meu, e ó, não tava nem aí. Mas eu não tô dizendo pra vocês fazerem isso, tá? Por favor. É que eu realmente. Ave Maria. C. Determine a quantidade de água formada em mol. Ó, agora eu quero a água em mol. Então eu vou fazer uma regra de 3 agora entre KCO3 e água. Então a nossa regra de 3 vai ser entre KCO3 e água. Tá. Vamos deixar o KCO3 em gramas e a água em mol. Só que é a nossa linha teórica, lembra? Ó, eu já estou pegando de maneira conveniente o que me interessa. Por que eu peguei o KCO3 em gramas? Porque a massa que ele me deu, a informação que ele me deu, melhor dizendo, é a massa. Por que eu deixei a massa em mol? Perdão, a água em mol. Eu deixei a água em mol porque a pergunta é: determine a quantidade de água formada em mol. N. Tá lá. Ó. Como ele usou 4 vezes menos, então o número de mols aqui é 0,25. 0,25 mol. Tá bom? Beleza. Item D. Calcule a quantidade de matéria de CO2, que é número de mol, e o volume na CNTP. Tá. Então, a nossa regra de 3 vai ser entre KCO3 e CO2. Tá. 100 produz 1 mol de CO2, certo? Aqui, ó. 1 mol de KCO3 produz 1 mol de CO2, né? Que corresponde a 22,4 litros. Vou deixar aqui do lado para não esquecer, ó. Já que nós estamos na CNTP. Então, a vantagem de trabalhar na CNTP é que você não precisa fazer aquela conta chata que a gente fez no outro exercício. Se você lembra, é que no caso o exercício diz, né, isso, que o mol naquela condição vai ocupar 22,4. Essa informação ela é preciosa, porque te economiza tempo, tá? Aí 25, então assim, resumindo, né, a gente torce para estar na CNTP. E sempre tá, né? Aqui eu vou colocar N e aqui um volume proporcional, ó lá. Né? O nosso N, ele vai dar 1/4 de mol, que nem é da água, porque é 1 para 1 ali. 1/4 de mol. Então, olha lá, 0,25 mol de um, 0,25 mol do outro. Faz sentido, olha lá. Tá? Que corresponde a 1/4 desse valor, que dá 5,6 litros. Tá, gente? 5,6 litros. Que é exatamente o volume molar dividido por 4. Tudo bem? Sacaram? Já pegando o jeito, né? Podem tirar o print para a gente passar para a próxima questão. Olha lá. Professor, o que cai na prova? A vida. Questão 6. O gás butano C4H10
é um dos componentes do gás liquefeito de petróleo, também conhecido como gás de cozinha. Sua combustão, que está bem caro por sinal, né? Sua combustão corresponde à reação com gás oxigênio produzindo gás carbônico e água. Então aqui nós estamos trabalhando com a combustão completa, certo? Considere a combustão de 2,6 quilos de butano e faça o que se pede. Equação química, volume de oxigênio necessário, massa de água obtida e massa de CO2 também. Então é um volume e duas massas. Então aqui eu vou começar, eu vou fazer aquela equação e já vou colocar as linhas em mols e embaixo eu já vou colocar a linha de todo mundo do que eu quero, tá? Então vamos lá, equação C4H10 mais O2 dando CO2 mais água. Tá. Combustão a gente balanceia sempre do mesmo jeito, viu, gente? Começa pelo carbono e depois o resto. Então, ó, 4 carbonos aqui. Então já põe um 4 aqui. Tal. Pronto. Agora vamos para os hidrogênios. Vai, hidrogênios. Desse lado aqui, ó. Desse lado, eu tô com 10 hidrogênios. Só aqui, ó. Do outro lado tem que ter 10. Então taca 5 aqui na água. Tá? Fechou? Aí fecha com oxigênio. O oxigênio, muitas vezes, a gente deixa quebrado mesmo, tá? Ó, aqui vai dar 8 oxigênios, mais 5 aqui. Então, vai dar 13 oxigênios. Então, aqui eu vou colocar 13 sobre 2. Tá? Não são os menores números inteiros. Concordo. Mas não precisa ficar multiplicando, para ficar maior ainda os números, né? Então, eu vou colocar assim, ó. 1 mol disso reage com 6,5 disso, formando 4 disso e 5 disso. Tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Essa aqui é a linha teórica, né? Vamos dizer assim. Eu vou transformar tudo de acordo com o que eu quero. Veja. O que ele deu do butano? Não foi a massa? Ele falou que vai queimar 2,6. Então, esse cara eu vou transformar em massa. Tá? Esse 1 mol eu vou transformar em massa. 58 gramas. 12 vezes 4 mais 10 vezes 1. Tá? Essa conta você tem que fazer meio rápido. Tá. E esse aqui? Deixa em mol? Deixa em mol? Deixa. Eu tive uma ideia. Vê se você concorda. Eu vou pegar esse cara e vou passar ele para litro. Por quê? Porque olha a pergunta do item B. Qual é o volume de oxigênio em litros? Então, olha o que eu vou tentar fazer aqui, ó. Eu vou escrever 6,5 vezes 22,4. Porque esse cara é o gás da história, né? Na verdade, todo mundo aí é gás. Né? Então, 6 mols e meio reagem com 1 mol. Eu vou deixar em volume. Para já fazer o item B. Esse cara aqui, ó, eu vou passar para gramas. E a água também. Por quê? Porque no item C, ele vai perguntar para mim, determinar a massa de água. Então aqui eu vou escrever, ó, 5 vezes 18 gramas. 5 mols. Tá? E aqui, 4 vezes a massa molar do CO2, 44 gramas. Ó, tá tudo prontinho. Tá tudo prontinho. Agora o que eu vou fazer é ir abrindo as regras de 3 que me interessarem. Tá? Beleza? Para responder o item... então, isso aqui era o item A, né? Basicamente, o item A é isso. Aqui eu vou responder o item B.
Gente, para responder o item B, eu vou escrever assim, ó. 58 gramas de butano produzem 6,5 mols de oxigênio na CNTP. 6,5 vezes 22,4. Certo? Qual vai ser o volume de oxigênio produzido para 2,6 quilos? 2.600 gramas. V igual a. Aí, olha só. Se você conseguir perceber uma coisa aqui, você se dá bem. De 58 para 2.600, o número aumentou quantas vezes? De 58 para 2.600. Eu acho que dá 50 vezes, não dá? Se eu não estiver viajando na maionese, ó. Então, quer dizer, a proporção pedia 28, ele usou 2.600. Então, ele Não produziu... dá, eu acho. Não dá? Deixa eu ver Eu aqui. acho que vai dar 2.900. Ah, é verdade, não vai dar exatinho. Dá 44,4. 44,8. Ah, então não vai dar. Então, por exemplo, essa é uma situação que não dá para... Não vale a pena pensar desse jeito. Então, desencana. Tem que ir até o final da conta. Ai, que chato também, né? Beleza. Então, é conta neles. Então, fica 2.600 vezes 6,5 vezes 22,4 dividido por 58. Dá 6,52... Não. 6.520 e poucos. Confere aí. 6.527. 527 litros. Tá? Beleza. Item C. Item C. Para fazer o item C, nós vamos pegar agora a água. Então, a proporção vai ser entre água e butano. Ó, 58 gramas de butano produzem 5 mols de água. Eu vou deixar 5 vezes 18. 18. 2.600 dá uma massa M. Tá? Multiplicado por 44, alguma coisinha, né? 5... vou fazer aqui de novo, peraí. 2.600 dividido por 58. Dá 44,8. Aqui, ó. Esta razão aqui, ó, que a gente não estava usando porque não é exata, é 44,8 vezes mais. Então, ele usou uma massa 44,8 vezes maior. Então, ele vai produzir um produto 44,8 vezes maior. Então, vai ser isso vezes 5 vezes 18. Deu 4,34 kg, mais ou menos. 4.034 gramas. Como ele quer em quilos, né? Aproximadamente 4 quilos de água. Item D. 50. Agora a pergunta é com o gás carbônico. 58 gramas de CH4 produzem 4 mols de CO2. 4 mols. 44. Tá aí. 2.600 M igual 44,8 vezes 4 vezes 44. 7.884. 7.884. Eu vou colocar 5, porque deu 4,8. Isso. Exato. 7,9. Exatamente isso. 7,88. Eu sou muito chato. Já comi só uma casa aqui. Tá? Tranquilo? É pela repetição mesmo que a gente vai pegando os mais... Depois pegando os mais difíceis, né? Tá? Tranquilo? Podem printar.
Prints. Sete. Ao calcinar, essa expressão é também famosa. Aqui é uma outra reação também dessas que eu falei que é também famosinha. Também com carbonato de cálcio. Esse cara é super famoso. O carbonato, ele é um sal muito sensível a ácido e também é sensível a calor. Tem sais que, quando aquecidos, se decompõem. Inclusive, né, os nitratos são sais extremamente explosivos ao aquecerem. Os carbonatos não, eles tipo decompõem, mas não explode. Ele fala que decompôs sob aquecimento, né? Esse é o termo mais correto, né? Não é queimar. Certa massa de carbonato de cálcio, obteve-se 224 gramas de óxido de cálcio. Aí ele pede a massa calcinada, a massa liberada de dióxido de carbono e o volume de dióxido de carbono. Tá? Então, ó, ele pegou KCO3, aqueceu, né? Quando você precisar, de repente, numa prova discursiva, escrever que você está aquecendo, você põe um triângulozinho aqui em cima, né? Tá? E aí, dando CaO, que é o óxido de cálcio, tá? Que ele fala ali, mais dióxido de carbono. Que ele acaba citando lá, ele não cita no enunciado, mas acaba citando no item B, que produziu dióxido de carbono. Tá aí, beleza. Tá. O que a gente sabe do negócio? Que produziu 224 desse cara aqui, ó. Tá, então, eu sei a proporção em mols. 1 mol, 1 mol, 1 mol. Vou converter essa proporção para gramas. Já ponho aqui os gramas. Tá? KCO3, 100 gramas por mol. CaO, a massa do cálcio é 40. A do oxigênio é 16. Então, 56. E a do CO2 é 44. Pronto. Isso aqui é o que a gente sabe. O que ele me deu de informação? Olha, eu produzi 224 disso aqui. Pronto. E aí no item A ele quer a massa do reagente. Então ele quer esta massa. No item B ele quer esta massa. E depois ele quer que você calcule também o volume desta massa, desse gás. Volume. Tá? Beleza? Então, ó, gente, olhando para o jeito que que eu montei aqui, dá aquela ideia de tabela. Né? Se a proporção é fixa, né, a estequiometria, na verdade, nada mais é do que aplicar a ideia de proporção fixa. Então, ó, a massa de referência que eu tenho para o CaO é 56. Se o cara faz uma experiência e ele afirma para mim que ele produziu 224 gramas, o que eu entendo disso? Que ele usou uma quantidade 4 vezes maior. 4 vezes maior. Então, quer dizer, se eu produzir uma quantidade 4 vezes maior, é porque o meu reagente usado foi 4 vezes maior e o meu produto formado foi 4 vezes maior. Tá? Então, olhando para os dados, a gente já mata meio que de cabeça. Ó. Aqui tem que ser 400 gramas. Tá? Aqui tem que ser os 400 gramas para dar os 4 vezes mais. E aqui tem que ser 4 vezes 44 gramas, que dá 176, eu acho. Né? Se não me engano. Isso, beleza. Ok, 176. Ó, outra coisa, né? Já vamos colocar aqui 4 mols, por favor? Que é 4 vezes 44?
4 mols. Por quê? Porque isso aqui vai entrar no item C. Né? Eu já sei que são 4 mols. 4 vezes 44. Tá bom? Então, ó, aqui, volume. Só para o item C aqui, vamos calcular o volume. Volume. N, R, T, sobre P. Volume igual 4 mols vezes constante dos gases 0,082, não se preocupem, o exercício sempre te dará esse valor, vezes a temperatura em Kelvin, cuidado, vai dar 500 kelvins, se não me engano, tá? Soma lá 273, dá 500, sobre 1 atm. 1 atm, tá? Deixa eu ver quantos que dá isso aqui. 41 dá 164? Vamos ver aqui. 1640, não, é 164, tá certo. 164 litros, tá? De novo, nós tivemos a necessidade, né, de usar o PVNRT, porque o bendito não estava na CNTP. Se tivesse na CNTP, a gente saberia que seria 4 vezes 22,4, né? Porque aí o volume molar seria o 22,4. Tá bom, gente? Ok. Podem tirar print para nós fazermos a próxima. Essa aqui é a que vai encerrar a nossa aula de hoje, tá? Essa é a derradeira. A gente, no próximo encontro, entra com a da 9 para frente. Beleza? O que tem de diferente, né? Na verdade, da 9 para frente, já para fazer o spoiler da aula que vem. Ali começam os exercícios de vestibular. Tá? Até aqui, tem alguns aqui que são de vestibular, mas em geral são os mais fáceis. Né? Vocês podem ter reparado que a gente não trabalhou com a questão do excesso, não trabalhamos com a questão da pureza, não trabalhamos com a questão do rendimento e não misturamos essas coisas todas. Então, a aula que vem é mais para você digerirem essa primeira, né, esses exercícios e também, de repente, se tiverem tempo, dá uma olhadinha nos que vem da frente aí, tá? Vocês vão ver que já o próximo já é um problema, tá? Esse aqui, então, é o último dos moicanos que a gente vai ter mais facilidade. Na indústria siderúrgica, o principal componente do minério de ferro, Fe2O3, se converte em ferro de acordo com a reação representada. Uma reação de oxirredução bem famosa, tá? Já que não está balanceada, vamos balanceá-la. Então, Fe2O3 mais CO, dando Fe mais CO2. Essa daqui também é bem famosa. Essa reação acontece no alto forno. Você tem que saber, por exemplo, que isso aqui é o que se chama normalmente de hematita. Saber, por exemplo, que essa substância ela é produzida dentro do forno a partir da queima de um carvão chamado coque. Tá? Essas informações vocês vão adquirindo durante o ano. Até em geografia vocês vão ouvir muito falar sobre isso. Na parte de recursos minerais, tá? Indústria de base. A gente acaba discutindo um pouco disso na geografia e aqui na química também. Aqui na química mais com o viés do processo em si, né? E dos impactos ambientais que esse processo acaba gerando também. Beleza? Tá, agora balancear, gente. Help, I need somebody. Vamos lá. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um 3, ó. Um 3. Porque daí eu balancei o oxigênio. Porque aqui tem 6, eu vou colocar um 3 aqui, ó. Ao colocar o 3 ali, eu balanceio ao mesmo tempo os dois elementos, né? O carbono e o oxigênio. Aqui eu vou deixar 1. E aqui eu ponho 2. Aqui eu ponho 2. Tá bom? Então, ó, já vamos escrever aqui embaixo. 1 mol de hematita reage com 3 mols de monóxido de carbono, formando
2 mols de ferro e 3 mols de CO2. Tá. Qual a quantidade de matéria de monóxido de carbono necessária para produzir 20 mols de ferro? Ah, então eu quero 20 mols. Pronto. 20 mols. Se eu quero 20 mols, eu preciso de uma proporção que mantenha 3:2, né? Porque a relação entre os dois é 3:2. Se eu quero manter a proporção fixa, ao multiplicar aqui por 10, para não dar excesso, lembra do negócio de excesso? Para não dar excesso, aqui tem que ter 10. Né? É que nesse caso não é um problema de excesso, porque eu estou trabalhando com reagente e produto. Né? Geralmente o excesso é quando você trabalha com 2 reagentes. Então aqui eu preciso de N mols. Super item A. N igual a 30. Prontinho. Ah, e dá um refresco quando é mol, né? Porque aí não precisa fazer conta. Tanta conta. E aí ele ainda pede uma outra coisa. No item B, né? Item B. Qual a quantidade de matéria de CO2 liberada para cada 10 mols de ferro? Então, é para cada 10 mols de ferro. Então, ó, para cada 2 mols de ferro, eu produzo 3 de CO2. Certo? Qual a quantidade de matéria de CO2 liberada para cada 10 de ferro? Tá? Aqui, ó, eu estou usando uma quantidade de matéria, né, de 5 vezes mais do que a receita pede. Né? Então, eu estou querendo produzir, na verdade, 5 vezes mais do que a receita pede. Se eu vou produzir 5 vezes mais de ferro, eu tenho que produzir 5 vezes mais do outro cara, porque a proporção é constante. Então, N igual a 15 mols. 15 mols. Tá? Tudo bem? Deixei o mais fácil pro final, né? Dá um refresquinho. Tá bom? Certo, gente? Então, ó. Sunny days caress our skin.